Ignorar o que eu vou te contar agora é exatamente o que separa um império de um amontoado de cinzas, e o pior é que você provavelmente está cometendo esse erro neste exato segundo sem perceber. O empresário que você vai conhecer hoje não era um amador. Ele dominava o mercado, faturava milhões e acreditava que o topo era o seu lugar por direito, até que um detalhe minúsculo, um sinal que ele jurou ser irrelevante, aniquilou tudo o que ele construiu em menos de 90 dias. Você consegue sentir quando o chão começa a ceder, ou você é do tipo que só percebe o abismo quando já está caindo por ele? O nome dele era Thales Cavalcanti. Guarde esse nome, porque a queda dele foi tão cinematográfica quanto a sua ascensão. Thales não era apenas rico, ele era a personificação da eficiência, um homem que transformou uma pequena distribuidora de logística em uma potência nacional. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre o sucesso. Ele vicia, ele cega e, principalmente, ele te faz ignorar a única variável que realmente importa. Daqui a pouco, eu vou te mostrar o momento exato em que ele assinou a própria sentença de morte financeira, e eu garanto que você vai gelar ao perceber que já tomou decisões parecidas na sua própria vida ou nos seus negócios. Thales vivia cercado por métricas de vaidade. Planilhas verdes, escritórios em vidro fumê no 40º andar e uma frota de veículos que nunca parava de crescer. Ele tinha o que todos chamam de toque de Midas. O problema é que o ouro dele estava começando a descascar por dentro, e o primeiro sinal veio de onde ele menos esperava, do silêncio de quem mais entendia do jogo. Você já sentiu que algo está estranhamente calmo demais na sua vida? Como aquela pressão atmosférica que precede um furacão. Muitos empresários olham para o faturamento e esquecem de olhar para a estrutura. Thales estava tão focado em expandir que não viu o vazamento começar. Não era um vazamento de dinheiro, pelo menos não no início. Era algo muito mais perigoso e silencioso. Algo que eu vou revelar na próxima parte e que mudou completamente o destino da família Cavalcanti. Se ele tivesse parado por 5 minutos para ouvir o que o mercado estava sussurrando, ele ainda teria seus milhões. Mas a arrogância tem um preço alto, e o boleto do Thales estava prestes a vencer com juros de destruição total. Você já teve aquela intuição de que algo estava errado, mas decidiu seguir em frente porque os números ainda pareciam bons? Ou talvez você conheça alguém que perdeu tudo por causa de um detalhe bobo? Comente abaixo se você já ignorou um sinal de alerta na sua carreira ou nas suas finanças e se arrependeu depois. A sua história pode ajudar outra pessoa a não quebrar a cara como o Thales quebrou. Se você quer entender como proteger o que você construiu e não ser a próxima vítima da própria negligência, curta o vídeo agora e inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa trajetória brutal. O que aconteceu com o Thales no dia 14 de março vai mudar a forma como você enxerga o seu próprio dinheiro. Thales Cavalcanti não acordou pobre em uma terça-feira qualquer. Ele foi sendo esvaziado por dentro, gota a gota, enquanto sorria para as câmeras em eventos de networking. O perigo de ter muito sucesso é que você para de questionar os seus métodos, e é aí que a realidade prepara o bote. Ele acreditava piamente que sua intuição era infalível, uma espécie de superpoder que o blindava contra crises. Mas a verdade é que ele estava apenas surfando uma onda que já estava quebrando na areia. Você já se sentiu invencível só porque as coisas deram certo algumas vezes seguidas? Cuidado, porque esse é o primeiro sintoma da cegueira estratégica. O império da logística de Thales dependia de uma engrenagem invisível, a confiança cega em seus algoritmos de otimização de rotas e custos. Ele tinha orgulho de dizer que números não mentem, mas esqueceu que os números são apenas o reflexo de decisões humanas e as pessoas... Bom, as pessoas mudam. O contexto emocional de Thales estava fragmentado. Por fora, o empresário do ano. Por dentro, um homem que não conseguia mais ouvir a própria equipe. Ele demitiu seu diretor de operações mais antigo, um homem que estava com ele desde o galpão alugado, só porque ele ousou dizer que o modelo de expansão era insustentável. Você teria a coragem de ouvir uma verdade dolorosa ou prefere uma mentira que massageia seu ego? A pressão invisível começou a se manifestar em pequenos detalhes operacionais. Caminhões voltando vazios, reclamações de clientes que antes eram fãs da marca e uma rotatividade de funcionários que batia recordes.
Thales via isso como ajustes de mercado, uma arrogância que o impedia de ver que o sinal de alerta não estava nas planilhas, mas no brilho que sumia dos olhos de quem trabalhava para ele. Ele ignorou que o mercado estava girando para uma economia de experiência, enquanto ele ainda jogava o jogo da força bruta e do volume. É apenas uma fase ruim do setor, ele dizia para a esposa durante jantares luxuosos, onde o silêncio entre os dois era mais alto que a música do restaurante. Thales estava perdendo a conexão com a base, e quando você perde a base, a gravidade se torna sua maior inimiga. Ele começou a injetar capital próprio para mascarar furos no caixa, uma decisão irreversível que ele escondeu de todos. Ele acreditava que em 30 dias tudo voltaria ao normal, mas o que ele não sabia era que o normal tinha morrido, e ele não tinha sido convidado para o velório. Você já percebeu que as maiores quedas começam com uma pequena mentira que contamos para nós mesmos? Thales mentiu que tinha o controle, enquanto os bancos começavam a olhar para as garantias da sua mansão e da sua frota particular. Algo muito maior estava se formando nas sombras, uma tempestade perfeita de dívidas acumuladas e obsolescência tecnológica que ele jurava que nunca o alcanaria. O sinal que ele ignorou não foi um e-mail de um credor. Foi algo muito mais sutil que aconteceu no pátio da sua empresa principal em uma tarde de chuva. A queda de Thales Cavalcante não foi um acidente. Foi uma demolição controlada pela sua própria teimosia. O risco, que antes era uma névoa distante, tornou-se um muro de concreto bem na frente do seu para-brisa. Em uma tarde de chuva ácida sobre o pátio central da empresa, Thales viu o sinal definitivo que qualquer um com um pingo de juízo teria interpretado como um pedido de socorro do destino. 3 dos seus motoristas mais experientes, homens que carregavam a alma da transportadora nas costas, estavam encostados em um caminhão parado, entregando as chaves para um supervisor. Eles não estavam sendo demitidos, eles estavam desistindo. O sinal era o abandono dos leais. Você teria percebido que, quando os melhores saem do barco, não é porque eles se cansaram, mas porque eles sentiram o cheiro do naufrágio antes de você? Thales, em vez de descer do seu escritório climatizado e entender o motivo daquela debandada, fez o que todo líder em decadência faz. Dobrou a aposta no erro. Ele autorizou a contratação imediata de qualquer um que tivesse uma habilitação, sem treinamento, sem cultura, apenas para manter as rodas girando. Ele precisava de volume para pagar os juros daquele capital que ele injetou secretamente. O que você faria no lugar dele? Admitiria que o modelo quebrou e encolheria a operação para sobreviver? Ou queimaria o resto do oxigênio tentando correr uma maratona com os pulmões perfurados? A tensão escalou quando os novos motoristas, sem o mesmo zelo dos antigos, começaram a se envolver em incidentes que a logística de Thales não conseguia mais absorver. Cargas de alto valor foram extraviadas e o seguro, percebendo o aumento súbito de sinistros, triplicou o valor da apólice. Thales estava agora em uma encruzilhada mortal. Ou ele parava tudo e perdia os contratos milionários com os grandes varejistas, ou continuava operando no prejuízo torcendo por um milagre. O problema dos milagres no mundo dos negócios é que eles raramente aparecem para quem ignora a realidade. Ele tomou a decisão mais difícil da sua vida, falsificar o relatório de conformidade para garantir um novo aporte bancário de 10 milhões de reais. Naquele momento, ele não era mais um empresário. Era um jogador compulsivo tentando recuperar o que perdeu na última rodada. Você já sentiu que está em uma bola de neve financeira, onde a única saída parece ser um salto no escuro ainda mais perigoso? Thales sentia o peso do mundo nos ombros. Mas o que ele não sabia era que um dos seus leais diretores estava documentando cada passo dessa fraude. O que aconteceu naquela sala de reunião não foi o resgate financeiro que Thales esperava. Foi um funeral corporativo com ele, assistindo da primeira fila. Mas aqui está o plot twist que vai fazer você rebobinar mentalmente tudo o que eu disse até agora. Thales não quebrou porque o mercado mudou ou porque os motoristas saíram. Thales quebrou porque ele nunca foi o dono daquela empresa. O sinal que ele ignorou no pátio, os motoristas entregando as chaves e o diretor leal documentando as fraudes, não eram sinais de um negócio falindo. Eram sinais de uma execução planejada. A verdade, que Thales só descobriu quando abriu a pasta sobre a mesa de Carvalho,
era que ele era apenas o rosto de um conglomerado muito maior que precisava de um bode expiatório para limpar décadas de irregularidades fiscais. O diretor de operações que ele demitiu? Não foi por arrogância de Thales. Foi porque o diretor descobriu que o próprio Thales estava sendo usado como um escudo humano. Aquela intuição de Midas que ele achava ter eram informações privilegiadas sopradas no seu ouvido por conselheiros que, na verdade, estavam preparando a corda para o seu pescoço. Você já parou para pensar se o seu sucesso é fruto do seu talento ou se você está apenas sendo útil para alguém mais poderoso que você ainda não viu? Toda a narrativa de empresário faturando alto que ignorou um sinal era a capa perfeita. Thales acreditava que estava escondendo furos no caixa com capital próprio, mas aquele dinheiro nunca foi dele. Eram empréstimos de fachada estruturados para que, no momento da quebra, toda a responsabilidade criminal caísse sobre o CPF dele, enquanto o verdadeiro império migrava para uma nova marca limpa e lucrativa. Ele não ignorou um sinal de que o negócio estava ruim. Ele ignorou o sinal de que ele era descartável. Quando ele viu os motoristas saindo, ele achou que era crise de mão de obra. Na verdade, eles já tinham sido recontratados pela nova empresa que surgiria das cinzas da dele na manhã seguinte. O plot twist recontextualiza cada decisão que mostrei. A pressão invisível não era o mercado, era o cerco se fechando. A decisão de falsificar relatórios foi induzida por advogados que fingiam protegê-lo, mas que já trabalhavam para o grupo que o estava canibalizando. Thales percebeu, tarde demais, que ele não era o jogador de xadrez. Ele era o peão que foi promovido à torre apenas para ser sacrificado e abrir caminho para o rei. Thales não implorou. Naqueles 5 minutos finais, ele não tentou justificar as planilhas ou pedir perdão aos carrascos de terno. Ele percebeu que a única moeda de troca que lhe restava não era o dinheiro que ele já não tinha, mas o conhecimento técnico da sujeira que ele ajudou a esconder sem saber. O desfecho dessa história não é sobre uma recuperação milagrosa de milhões, mas sobre a sobrevivência brutal de quem aprendeu, da pior forma possível, que o sucesso sem vigilância é apenas uma sentença de morte com data de validade estendida. Thales saiu daquela sala sem a empresa, sem a mansão e sem a frota, mas com um acordo de colaboração que o manteve fora da prisão, embora o tenha condenado ao ostracismo corporativo para sempre. A lição aplicável aqui é seca e direta. O sinal que você ignora hoje é a ferramenta que alguém usará para te derrubar amanhã. Thales faturava alto, mas ele não era o dono da estratégia. Ele era o dono da execução. Se você não entende as camadas profundas do jogo em que está inserido, você não é um jogador, você é a peça. O erro central não foi a soberba ou a gestão de crise, mas a falta de auditoria na própria realidade. Ele acreditou na narrativa que criaram para ele porque era confortável ser o gênio da logística. Você está acreditando na sua própria importância apenas porque os resultados estão vindo, ou você realmente sabe quem segura as rédeas do seu destino? Hoje, Thales vive de forma modesta, longe dos holofotes e dos eventos de networking que antes alimentavam seu ego. Ele entendeu que o verdadeiro império não se constrói com faturamento inflado por terceiros, mas com autonomia real e pés no chão. A transparência que ele negou à sua equipe foi a mesma que lhe faltou para enxergar o precipício. O sinal que quebrou seu império foi a sua própria disposição em fechar os olhos para o que era desconfortável. Você tem coragem de olhar para o que está estranho no seu negócio ou na sua vida hoje, ou vai esperar que os homens de terno cinza tragam a sua pasta de demissão da própria vida? O que você achou dessa reviravolta na vida do Thales? Você já sentiu que estava sendo usado em uma situação onde achava que tinha o controle total? Comente abaixo a sua opinião, ou se você conhece alguma história de queda de gigantes que daria um roteiro como este. A sua interação é fundamental para trazermos mais bastidores do mundo real dos negócios. Se este roteiro te fez repensar suas próprias decisões, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para saber antes quando novos vídeos forem publicados. Não deixe que a próxima história de quebra seja a sua.